vez. Os que confiam no Senhor, serão os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Quando levantam de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor encontra no seu povo. Autoridade encontrei, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Põe-se diante dele a terra, dobre os joelhos e os mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Nada sem Jesus andar, nada sem Jesus andar, nada sem Jesus andar, para ser feliz, sem Jesus andar. Amém. Irmãos, a gente hoje vai cantar sozinha, é bem difícil, né? Fico muito nervosa, mas assim, a gente sempre está acostumado com o apoio do nosso lado, né? E o Costa falou assim, não para de viver na sombra dos outros. Ele fala isso pra mim. E às vezes a gente tem que encarar e cantar. Deixa eu cantar sozinha. Eu falei, Senhor, o Espírito Santo seja do meu lado me ajudando. E os irmãos também me ajudem, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus agora. Eu queria ler um versículo aqui, que é em Salmos 42, 5, que fala: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Ele é um versículo sobre confiar em Deus, nos tempos de angústia. Então, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você passou a semana. Deus fala para você aquietar a tua alma, aquieta o teu coração, porque Ele tem cuidado de você. Continua confiando em Deus, independente das circunstâncias, das situações, que você continue confiando em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então vamos tentar aqui a caminhada. Esse louvor é exatamente isso. Só que você escute a voz do Senhor. Só assim eu me sinto
Senhor Jesus, eu vou reposicionar a cruz. Ele não tinha qualquer beleza. Eu te exalto, meu Deus, Senhor. Ele morreu por você. Ele não tinha qualquer beleza, uma majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparição
Então eu vou deixar para vocês como uma reflexão, para vocês pensem durante o dia, nas suas casas, nas suas casas. Jesus te amou até a morte. Até onde você o ama? Até onde você renuncia por ele? Porque servir a Jesus é renúncia. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos renunciado muitas coisas para poder fazer a vontade dele? Para poder servir a ele? Muitas vezes não, né, irmãos? Ele está em primeiro lugar na nossa vida, depois das outras coisas. Buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas você vai acrescentar. Me derramar. Que você se derrame aos pés do Senhor nessa manhã. Eu convido você a cantar esse nome conosco. Outra vez diante
Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Obrigada pela oportunidade de ofertar, Senhor, a Ti, não só nas nossas finanças, mas também, Senhor Jesus, em ofertar a Ti o nosso louvor, em ofertar a Ti a nossa gratidão, em ofertar a Ti a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, Pai amado. Que o Senhor continue abençoando os nossos membros para que eles possam ofertar, para que eles possam dizimar, para que a nossa igreja, Pai amado, possa ser uma igreja forte, possa ser uma igreja, Pai amado, que ela cresça, Pai amado. Que ela seja uma igreja, Pai amado, onde os irmãos possam se sentir acolhidos, Senhor Jesus. Abençoa essas ofertas, multiplica, Jesus, para que nunca falte, Deus. Abençoe cada um que está aqui, que tem seu trabalho. E também, Senhor, esteja abrindo portas, Pai amado, de emprego para aqueles que estão precisando, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus que sustenta, que não tem deixado faltar nada para nós, Senhor Jesus. Obrigada por tudo nessa manhã, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Queridos, quero convidar vocês, em nome de Jesus, aí, para vocês abrirem a Bíblia de vocês aí no livro de Deuteronômio, capítulo número 6. Deuteronômio, capítulo número 6. Nós estamos na nossa série de mensagens, segunda série de mensagens da nossa igreja este ano. E a nossa série de mensagens tem por nome, por título, Lição de Casa. No domingo passado nós iniciamos falando sobre a ceia do Senhor e o papel, da família, dos pais, na condução, na instituição e no cuidado da ceia para as próximas gerações. E eu disse para vocês naquele domingo que estava dando um spoiler para vocês do tema que a gente ia tratar no próximo domingo. E foi o texto, que nós lemos, esse texto de Deuteronômio, capítulo número 6. Hoje nós vamos nos debruçar neste texto especificamente. Vamos olhar com bastante cuidado, olhando aí qual é a lição de casa que nós temos a partir deste texto. Então, se você achou Deuteronômio capítulo número 6, por favor, se coloque de pé. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pelo dia de hoje e obrigado pela sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e que o Senhor nos ensine, por meio do seu Espírito, sua palavra, qual é a lição de casa que temos para hoje. Que seja assim, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar, queridos. Bom, uma alegria a gente estar junto hoje mais esse tempo, para a gente poder estudar a palavra de Deus e lidar com esse tema. A ideia do nosso tema, já fala desse convite, desse desafio, do que é que nós temos que ouvir aqui, levar para casa e assumirmos como família, como indivíduos, de que é nossa obrigação, é nosso dever de casa cuidar disso e não departamentalizar a outros, terceirizar esse tipo de serviço, que é o que muitas vezes nós fazemos, coisas difíceis, coisas chatas, que nós podemos passar a responsabilidade a outros, assim nós o fazemos. Não estou dizendo que a palavra de Deus é chata, algumas pessoas acham, tem texto que é chato, tem texto que é difícil, tem gente que pensa assim, mas ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos é uma coisa muito difícil, muito complicada, e nós temos que fazer isso, é nossa responsabilidade. A gente vive numa cultura, ou a gente vivemos em tempos onde as pessoas vão se especializando em determinadas áreas, e na religião
cristã protestante também é assim. Existem determinadas denominações que são especialistas no ensino. Outras denominações são especialistas no louvor. Outras denominações são especialistas em curar. Outras denominações são especialistas em expulsar demônios. E nós, como consumistas, capitalistas que somos, vamos procurando igrejas, lugares que nos oferecem aquilo que pode saciar, responder à nossa necessidade atual. Do que eu preciso, é lá que eu vou. Como se as igrejas tivessem se tornado especialistas na medicina. Então eu estou com um problema no coração, vou procurar um cardiologista. Estou com um problema na cabeça, vou procurar um psiquiatra ou um neurologista. Então nós estamos departamentalizando também a nossa fé e buscando igrejas ou ritos que possam sarar a minha necessidade atual. Então nós terceirizamos. Nós vamos aos lugares ao invés de trazer a palavra ao local onde nós mais deveríamos priorizar, que é o nosso lar, nossa casa. Por isso, o nosso tema de hoje aí é que a nossa casa, o nosso lar é o nosso altar. É lá na nossa casa, é no nosso ambiente, na nossa casinha lá, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha. Lá é o seu altar, o altar da sua família, o local onde você consagra a Deus tudo que você é e tudo que você vive. O nosso texto para hoje, Deuteronômio capítulo 6, é um dos mais importantes da lei de Moisés. Se você for conversar com qualquer judeu hoje e pedir para ele pensar um texto da lei em que ele ama e dedica e baseia toda a sua fé, ele vai vir para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, e a palavra principal para eles aqui é o Shema, é o ouça, ou ouve, ó Israel. Importante a gente fazer uma observação aqui, bom? Eu não tenho nada contra Israel, tudo bem? Mas também não tenho nada a favor da nação Israel hoje. Existem algumas vertentes, algumas denominações, alguns segmentos que vão olhar para Israel hoje, a nação Israel, e dizer que aquela nação é a nação de Deus. E isso já se foi, isso já se perdeu. Nós vemos isso em vários textos do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ressaltar quando o apóstolo Paulo diz que não há mais judeu, nem grego, nem gentil. E gostaria de voltar às palavras do próprio João, ou do Novo Testamento, quando esse ouça, ó Israel, foi mudado, transformado para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje não é uma nação, é um corpo, é a igreja, o corpo de Cristo, uma família formada por muitos membros, no qual Cristo é o cabeça. Não é um governante humano, não é uma nação, não é um território, é um povo. Então, quando nós falamos aqui, voltamos para Deuteronômio, lembrando do ouça, ó Israel, não estamos nos referindo hoje à nação Israel, mas estamos nos lembrando que Deus disse, por meio do seu profeta Moisés, ao povo, o que ele gostaria que acontecesse, como ele gostaria que fosse, o que estava no coração de Deus quando ele falou à nação. Fecha parênteses, ok? Reclamações, me chama no PV, paga uma pizza, um café, eu estou aberto a fazer uma visita na sua casa, recebê-lo na minha, não tem problema nenhum com isso. Mas esse ouça, ó Israel, esse Shema Israel, não é apenas uma declaração de fé, mas um manual prático para a vida, que Deus quer e deseja, anseia para o seu povo. E essa instrução de Deus, ele vai dizer que essa fé não pode ser dividida. Ele vai dizer que essa fé não é para ser terceirizada. Ele vai dizer que essa fé é para ser vivida íntima, pessoalmente, no seu lar, na sua casa, com a sua família. Não é função da igreja, não é função do pastor, não é função do líder ministerial fazer com que você tenha uma vida diante de Deus, para que você ouça o Senhor. Isso é seu dever, é sua obrigação, é teu privilégio
de poder ouvir o que Deus tem a dizer a você. Olha que legal isso. Muitas vezes a gente fala assim: hoje vou para a igreja, quero ver o que Deus vai falar comigo. É ou não é? Ou a gente termina um louvor e fala assim: cara, como foi bom, Deus falou tanto comigo no louvor hoje. Falar nisso foi como foi para mim. Foi bem importante. Glória a Deus por isso. Obrigado, Mateus. Obrigado, Lucineide. A Lucineide falando aqui: ai, dá tanto, eu fico meio tímida, meio medo quando eu estou sozinha para cantar, é difícil. Não. É que você nunca teve, você não, né? Aquele já teve. Mas eu não sei se você, morando aqui, já teve o privilégio de estar na sua casa e a Lucineidinha limpando a igreja e cantando. Então eu já ouvi a Lucineide cantar sozinha muitas vezes, né, Lu? Ela adora cantar. E o Clóvis chega, faz um tenor de vez em quando, né? Ele gosta de puxar umas músicas do cantor cristão também, muda o tom. A Lucineide, me perdi. Mas eu estou falando isso por quê, queridos? Porque não é nosso, ou não deveria ser a nossa prática, esperar um momento para ouvir Deus na igreja, um momento para celebrar ao Senhor, cantar ao Senhor só com a congregação. Isso é muito bom, tem que acontecer, mas deve acontecer prioritária e principalmente no nosso lar, na nossa casa. E lá a gente canta, e a gente fala assim: posso cantar à vontade porque não tem ninguém ouvindo. É ou não é? Se você é que nem eu, você se sente um Thales Roberto, se sente um Wesley Santos. Eu fico feliz da vida cantando quando eu estou sozinho, que é só eu e Deus. E é assim que tem que ser o nosso lar. Um momento íntimo, pessoal com Deus. E aí a gente junta a nossa família para fazer isso. A igreja é um apoio fundamental, um corpo de irmãos. Mas o altar principal, o lugar onde a fé é forjada e transmitida, é o seu lar, é a sua casa, é o teu ambiente, junto com a sua família. Então hoje a gente vai explorar um pouco o que significa construir esse lar de adoração, esse lar que é um altar, onde a presença de Deus não é apenas bem-vinda, mas ela é cultivada, que é uma coisa que nós precisamos mudar, queridos. Essa ideia de: Senhor, agora nós estamos na sua presença. Não, nós estamos na presença do Senhor o tempo todo. Senhor, agora nós vamos te adorar. Não, nós adoramos o Senhor o tempo todo com a nossa vida. A gente vem para a igreja, a gente vai para um show, a gente vai para uma confraternização, a gente vai para uma conferência, a gente vai para um projeto missionário, e o nosso pensamento muitas vezes é que lá nesses lugares, ou nessas ocasiões, é onde Deus vai manifestar a glória dele. Quando o Senhor diz: ouça, é na tua casa, no teu lar aí, ó, o altar que você precisa construir para mim. Existem muitas famílias que fazem da igreja um local de adoração, mas o lar é um lugar de guerra, de briga, de contenda. Muitas pessoas frequentam a igreja todos os dias da semana, diversas igrejas, diversas denominações, não é porque elas amam a Deus, mas é porque elas não suportam o lar, onde elas vivem fazendo campanhas para a transformação do lar e da família, mas não desenvolve essa campanha em casa. Quantas vezes a gente sai brigado de casa dizendo assim: Deus do céu, vou buscar o Senhor lá na igreja para ver se isso aqui melhora. É o contrário, precisa buscar Deus em casa para que a situação melhore. E aí você vai para a igreja louvar o Senhor, adorar a Deus, chorar, sorrir, mas feliz. Por quê? Porque você ouviu a voz do Senhor e você tem feito o seu dever de casa. Não é a oração na igreja que transforma o seu ambiente, a sua casa, o seu lar. É a sua vida em casa que transforma. É a sua busca por Deus. A igreja não é um lugar onde a gente vem recarregar as energias para gastar em casa. Não. A igreja é um lugar que nós chegamos para dizer: estou de bateria cheia, glória a Deus por isso. Por quê? Porque minha casa é um ambiente onde o Senhor é adorado. As pessoas que chegam em casa são abençoadas. Eu não deixo ninguém sair de casa sem a minha bênção, sem a minha oração. Todas as manhãs eu acordo os meus filhos, ou quando os meus filhos se achegam, eu digo: bom dia, filho, bom dia, filha, Deus te abençoe. Não é o pastor que abençoa os meus filhos, não é o momento de louvor da minha igreja que faz os meus filhos terem paixão pela música gospel, por adorar o Senhor cantando.
é o meu lar. Os meus filhos ouvem louvor lá em casa. Os meus filhos recebem oração, a bênção lá em casa, no meu lar. O meu cônjuge é abençoado por mim todos os dias, é abençoada por mim em todos os momentos. Eu não saio de casa sem falar: amor, você me abençoa? Posso ir em paz? Tem gente que sai de casa falando: eu vou buscar minha paz. Você já tem que sair com a paz decretada pelo seu lar, pelo seu ambiente, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais. Se nós não ouvirmos isso, a gente vai terceirizar sempre. A gente vai terceirizar sempre. Então nós vamos ver hoje 4 passos para que o nosso lar seja o nosso altar. Eu não gosto muito de receitinhas, mas às vezes é importante colocar os passinhos aí, a gente anota como lição de casa e segue o barco em nome de Jesus. Primeiro passo é o amor ao Deus Supremo. Amor ao Deus Supremo. O Shema começa com uma declaração fundamental: ouça, ó Israel, ouça, ó igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Só há um Deus. Ponto. Ah, mas existem muitas pessoas que são idólatras, que buscam outros deuses. Tudo invenção da cabeça humana, seja ela egoísta, buscando seus desejos pessoais, seja ela influenciada por entidades demoníacas. Existem entidades, mas não há outros deuses. Só há um Deus, o Senhor. Não existem outros deuses. Todos os outros são criações humanas, seja por pensamento e desejo egoísta, seja por uma distorção e influência diabólica ou de entidades demoníacas. Então qualquer outra coisa que as pessoas chamem de Deus são invenções. Só há um Deus. Presta bem atenção. A palavra do Senhor diz que só há um Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, o Criador, fez e formou todas as coisas. Pergunto eu a você, meu irmão, minha irmã: você acredita que Deus criaria outros deuses que fossem capazes de servir a humanidade? Outros deuses a qual a humanidade, em rebelião, tivesse condições de buscar para adorar, que não Ele? É óbvio que não. Se eu, que sou miserável, pecador e bobo, não faria uma coisa dessa, imagine o Senhor soberano, Criador de todas as coisas, que tem todo o poder, toda a autoridade. Ninguém abre concorrência a si mesmo, pelo menos não deveria. Deus menos ainda. Então, quando nós vamos para essa afirmação, nós temos que acreditar, gente, não dá para fugir disso. A nossa fé é monoteísta, só há um Deus. Que Deus é esse? O Senhor, o soberano, que se manifesta, que se revela a nós como 3, porque são 3 e é um. Aí os professores de português me ajudem depois, mas essa é uma afirmação teológica: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas pessoas tentam negar a divindade do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma força, uma energia, ou que ele não estivesse em pé de igualdade com Deus Pai e Deus Filho. Uma distorção, um erro teológico. Porque o próprio Senhor Jesus disse que quando nós formos batizados, ou quando nós batizarmos aqueles que creram nele, nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A palavra de Deus diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi, disse assim: fiquem calmos, não vos deixarei órfãos, enviarei a vocês um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que vem. Atos capítulo número 2 testemunha sobre isso. Então nossa fé, ela é monoteísta, só há um Deus, e nós precisamos amar a Deus. Esse amor, ele tem que ser integral. O amor a Deus não é parcial, envolve a totalidade do nosso ser: coração, emoções e vontade, alma, vida, o ser interior e forças, capacidades, recursos, energia. Este é o amor integral, e este amor é a fonte de toda obediência e devoção. Ou seja, parece que Jesus Cristo está certo mesmo, porque Jesus diz: se vocês me amam, vocês obedecem.
todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento, como vai dizer o mestre da lei lá em Lucas 10, capítulo 27, trabalhamos esse texto hoje em nosso tempo de oração. Se nós não amamos dessa forma, então nós não amamos. Não dá para dividir o nosso amor, compartilhar o nosso amor a Deus com outras coisas. Ou dizer, às vezes oro, às vezes amo, ou ora não amo. Eu amo a Deus, mas não com todas as forças. Por quê? Porque também tem outras coisas a fazer. Eu tenho outras ambições, outros desejos. O amor a Deus não pode ser, presta bem atenção, queridos, nosso amor a Deus não pode ser parcial. Com Deus ou você o ama, ou você não ama. E eu não estou falando de ódio aqui como oposição ao amor, tá bom? Eu estou falando de a oposição ao amor a Deus é você não amar a Deus total, integralmente. Se o seu amor a Deus ele é parcial, então não é amor. Dá para entender? Ficou claro isso? Temos que amar a Deus integralmente e não parcialmente. Se nós não fizermos isso, o nosso coração, que são nossas emoções e vontade, a nossa alma, que é a nossa vida, o nosso ser interior, e as nossas forças, ou seja, aquilo que podemos fazer, os recursos que temos, a energia que gastamos, se nós não amarmos a Deus integralmente, essas áreas estão comprometidas. Então, se a gente olha para Deus e fala assim, eu amo Deus, mas, pronto, esse mas aí já quebrou. Deu para entender? Não dá para negociar o nosso amor a Deus. Não deveríamos. Dá para negociar, mas não deveríamos. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente está dizendo que não ama. E a gente não pode fazer isso. Então o primeiro passo, meus queridos, para a gente fazer do nosso lar, do nosso altar, é o amor ao Deus Supremo. Você ama Deus? E a gente falou um pouco hoje pela manhã, antes do nosso culto aqui, no nosso tempo de oração, nós falamos de Lucas 10, 27, de Jesus concordando com a afirmação do mestre da lei. Falando assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E aí Jesus olha para ele e fala assim, tá bom, faça isso e você viverá. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aí ele já falou, peraí, quem que é meu próximo? A conversa de hoje pela manhã foi, a gente precisa amar a Deus, mas para amar a Deus a gente também precisa amar o próximo. E aí é que está o negócio, queridos, porque esse amor também não pode ser dividido, também não pode ser departamentalizado, também não pode ser terceirizado, também não pode ser parcial. Porque amar a Deus é fácil, difícil, irmãos, é amar o pastor, né? Acho que eu vou falar a vocês, né? Difícil é amar o próximo, queridos, porque o próximo desafia a gente o tempo todo. Nós temos muitos motivos, razões para olhar para muitas pessoas e dizer assim, diabo que te carregue, quero distância de gente assim. Eu sei que isso é verdade, mas a gente também não precisa ser o melhor amigo dessas pessoas, mas nós precisamos amar essas pessoas, orar por elas, para que elas tenham um encontro com Jesus e tenham a vida delas com Deus. Amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Que difícil é amar o próximo. Amar a Deus é fácil. Não sei se existe algum amor que seja fácil, ainda mais quando ele é integral. Se o amor a Deus é integral, então ele não pode ser confinado à igreja. Não é na igreja que nós amamos a Deus. Ele deve transbordar no nosso lar. Um lar de adoração começa com a convicção de que Deus é supremo, que Ele é único e que é nosso compromisso amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Se a gente viver isso no lar, teremos um lar abençoado. Segundo passo, queridos, a palavra de Deus no coração e na mente. Moisés diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Antes de qualquer ação externa, a palavra de Deus precisa ser internalizada. Não adianta ser da boca para fora.
A palavra diz que da boca sai o que está cheio do coração, mas a gente sabe que também da boca sai muita hipocrisia. Não é que o que a boca confessa é verdade no coração. Às vezes o que a boca confessa é só hipocrisia que está aqui dentro. Deu para entender a diferença? Então diz assim: eu amo Jesus e amo meus irmãos. Olha que coisa linda, né? Eu falo assim: a boca sai e está cheio o coração. Se o Dinho falou isso, é porque é verdade, que ele ama Deus e ama os irmãos dele. Mas nós sabemos, meus queridos, que muitas vezes a gente mente, que a gente é falso, que a gente é hipócrita, que a gente fala o que as pessoas querem ouvir, que a gente fala o que vai dar like, que a gente transmite, verbaliza coisas que vão agradar aqueles que estão ao nosso redor, ou que vão trazer de alguma maneira algum benefício para nós. O nome disso é hipocrisia, falsidade, mentira. Porque se tudo que a gente fala pela boca fosse verdade, oh meus irmãos, que maravilha que seria a vida, o mundo, né? Se tudo que a gente posta na internet fosse aquilo que a gente está vivendo realmente dentro de casa, olha que maravilha, como seria bom. Algumas pessoas têm se perdido porque não conseguem internalizar o amor a Deus e querem externar uma coisa que ela não acredita, que ela não vive, que ela não crê verdadeiramente. É por isso que nós precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração. Não é suficiente conhecer os mandamentos, é preciso que eles habitem nosso interior, moldando nossos pensamentos, sentimentos e ações. É extremamente necessário. A internalização da verdade, o coração da Bíblia, ele é a personalidade, ou a personificação, melhor dizendo, de quem você é. Então hoje a gente fala, o cérebro dá comando a todo o corpo. O que nós sentimos precisa ser captado pelo nosso cérebro. E aí essa sensação, essa emoção, essa verdade, ela é vivida, sentida e externada. Mas a Bíblia trata o coração como este cerne que comanda todo o nosso ser. Se nós não colocarmos a palavra de Deus no nosso coração, todo o resto está comprometido. Se nós não crermos de todo o nosso coração, se nós não preenchermos o nosso coração com a palavra, a verdade de Deus, todo o resto está comprometido. Todo o resto está comprometido. E isso precisa ser fundamento para a nossa vida. A palavra de Deus não é um conjunto de regras arbitrárias. Vocês vão me perdoar uma expressão aqui? Vocês vão me perdoar uma expressão aqui? Eu vou utilizar, tá bom? Vou utilizar. Certa vez estava conversando com dois pastores amigos meus, o pastor Rodrigo Justino dos Santos e Simvaldo Souza Júnior. O Júnior e o Digão. São dois amigos meus. O Rodrigo hoje está no Canadá, pastoreando uma igreja, Irmãos Menonitas, lá no Canadá. E o Júnior é pastor da nossa igreja de São Paulo. É esse o nome, né? Não é? Não sei. Comunidade Cristã São Paulo. Eles juntaram duas igrejas. A nossa igreja de Campo Belo. E eles disseram para mim que um dia estavam conversando com um casal e o marido estava extremamente irritado com o posicionamento dos pastores. E ele falou a seguinte frase para os pastores: vocês são dois CRs. Dois CRs. Eu fiquei com essa cara, Edson, também. Dois CRs. Significa CRs. E aqui é o meu perdão pela expressão, tá bom, queridos? Aí o pastor perguntou assim: desculpa, o que são CR? Ele falou assim: caga-regra. Vocês são dois caga-regras. Tudo para vocês é um monte de regras. Qual é o problema, queridos? O problema é quando nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que a palavra de Deus é um apanhado de regras, e não é. A palavra de Deus não é um apanhado de regras. A palavra de Deus é a orientação do Senhor para que você e eu tenhamos vida com Ele. Então quando você olha para o seu filho e fala assim: não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque, você não está dizendo para o seu filho: não põe o dedo aí porque você vai se machucar. Você está dizendo para o seu filho: não põe o dedo aí porque você tem medo que ele morra eletrocutado. É esse o seu medo. Então quando Deus coloca, estabelece diretrizes, Ele não está dizendo para mim: faz isso, porque eu mando, você obedece. Não é só isso, é porque Ele quer que nós tenhamos vida com Ele. E é isso que a gente faz em casa. É isso que a gente estabelece no lar. É isso que a gente conversa com o cônjuge, com os filhos. Diretrizes para que tenhamos vida com Deus. E não tem jeito. Por mais que você e eu, e aqui é um perigo, tá, meus queridos?
por mais que você e eu sejamos tentados a olhar para a nova geração e dizer assim, agora as coisas são diferentes, temos que tomar cuidado com o que dizemos e como orientamos, é nosso dever e obrigação dizer e orientar. E aí nosso filho, o meu filho de 11, 12 anos, olha para mim e fala assim, papai, mas agora não é assim não. Já contei para vocês, o Daniel, meu filho, quando eu falei de trabalho para ele vender geladinho, ele falou assim, papai, trabalho infantil é crime. Trabalho infantil é crime. Eu falei, beleza, filho. Quando a gente chegou na praça de alimentação do shopping, eu escolhi o que eu ia comer, a Cris escolheu o que ia comer. Falei, vocês agora, não sei, que dia que vocês têm? Dá para entender? É nossa obrigação, nosso dever orientar. E aí às vezes a gente não quer estabelecer regras por medo de perder o amor. A gente não quer dizer, faça assim, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu estou mandando. Aí o filho fica triste. Aí a filha fica brava. Ah, então eu não te amo. Só aí já é motivo para levar umas palmadas. Só aí. Só aí. Ah, eu não posso disciplinar, porque senão não vai me amar. Porque senão não vai me dar cartão no dia dos pais. Um cartão que você comprou. Tô aqui, filho, a grana. Vai lá comprar um presente para o papai no dia dos pais. Ó, papai, que eu comprei para você. Ele falou, poxa, mas você pagou R$200 nessa Havaiana? Não, pai, porque eu aproveitei para comer alguma coisa e ir no cinema também. Então é essa geração que a gente está criando, porque a gente quer negociar amor com diretrizes, com ordens, com mandamentos, com direção para a vida. E a gente não deve fazer isso de maneira alguma. Se a palavra de Deus não for fundamento para a nossa vida, se não estiver internalizada, amalgamada ao nosso coração e mente, a gente não tem como transmitir isso para os nossos filhos, para as próximas gerações. O lar é um local de adoração, onde a palavra de Deus é valorizada. E você e eu temos que dizer para os nossos filhos, para a próxima geração, sim é sim, não é não, porque a Bíblia diz. Ah, pai, mas meus amigos, então, seus amigos não são responsáveis pela sua vida com Deus. Eu sou responsável, e a Bíblia diz isso. Se você quer fazer diferente, filho, você quer fazer diferente, filha, faça. Você sofrerá as consequências. Mas eu como pai, eu como mãe, estou dizendo a você o que Deus diz. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Às vezes, nem eu gosto do que Deus diz. Porque eu penso de maneira diferente algumas vezes. Você acha que eu não queria que Deus tivesse escrito alguns versículos? Você acha que eu faço anotações na minha Bíblia? Por quê? Porque eu queria que o que eu escrevo fosse bíblico, canônico. Mas não é. Mas não é. Agora o texto é. Aí o texto diz que eu não posso mentir. Eu não posso mentir. O texto diz que eu não posso roubar. Eu queria roubar. Deu para entender? O texto diz que eu não posso matar. Eu queria matar. Mas não posso. Você não pode, não podemos. Por quê? Porque a Bíblia diz. E é isso que a gente vai transmitir para os nossos filhos. Não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu sinto. Porque o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto, muda. Muda. Hoje eu amo macarronada com frango. Que é domingo. Segunda-feira eu não quero. Meu pai está aqui. Meu pai não gosta de jantar porque almoçou. Ele não gosta. Isso é o gosto dele. Tem base bíblica para defender isso? Não. Não tem. Está certo ou está errado, senhor Nelson? Não tem certo nem errado, é o gosto dele. Agora meu pai pegar e falar assim, essa comida aqui é fruto só do meu trabalho, Deus não tem nada a ver com isso. Está errado. Se ele falar uma coisa dessa, tem que ser corrigido. Se o meu filho falar uma coisa dessa, tem que ser corrigido. Nós vamos agradecer pelo alimento que temos, porque foi Deus que nos deu. Mas papai, mas mamãe, não foi você que comprou? A última vez que você fala assim na mesa, hein, filho? De Deus não se zomba e não se discute a afirmação que o papai está falando sobre quem é Deus e o que Ele nos deu. Ponto. Tem que colocar limite para os seus filhos. Porque se ele não encontrar limite em casa, ele vai encontrar na rua. E pode ter certeza, a rua não vai educar seu filho na palavra de Deus, não. Não vai. Terceiro passo, um ensino contínuo e intencional no lar. Presta atenção, o seu lar é um lugar onde você vai ensinar continuamente
e intencionalmente. Hoje, o mundo vive na informalidade. As pessoas não criam ações de maneira intencional para as coisas acontecerem de maneira pensada. Tem muita coisa ao acaso. Quantas vezes você já se viu comendo e falando, esquecemos de orar? Quantas vezes aconteceu alguma coisa e falou assim, cara, nem sei como foi que aconteceu, foi Deus que abençoou isso aí. Meu filho aprendeu um versículo, decorou um versículo. Tem que ter orgulho, um orgulho santo do pai e da mãe, dizerem assim, meus filhos decoraram versículos porque nós ensinamos. Meus filhos aprenderam, gostam dessa música porque nós ouvimos em casa. Nós temos o nosso tempo de oração em casa com a nossa família. Eu não coloco um vídeo no YouTube para o meu filho aprender de Jesus e saio para fazer outra coisa. Eu não dou um desenho para o meu filho pintar de maneira aleatória e não pergunto para ele, ou não ensino para ele o que aquele desenho quer dizer. Eu male pego o desenho que o meu filho pintou na igreja e pergunto para ele, o que foi que você aprendeu nessa reunião hoje? Como é que foi lá? O que a tia ensinou? O que o tio falou? E o que você acha sobre isso? Que é nosso dever. Não é dever da tia Clélia, da Cleide, da Aline, da Alice auxiliar, do Mateus auxiliar, do Dani auxiliar. É nosso dever, queridos. É no nosso lar. Um ensino persistente. A palavra aqui é muito interessante, porque esse ensino persistente, ele é diligente, aplicado, esforçado, zeloso. A palavra hebraica aqui é shanam, que significa afiar, gravar, incutir. É uma coisa que dá trabalho, mas nós vamos fazer. Eu ia falar como corintiano, eu ia falar, mas nós vamos fazer, mas nós faremos. Tá bom assim? Português melhorzinho? Nós faremos isso com os nossos filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles, ou converse sobre a lei, a palavra de Deus, quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Esse versículo está dizendo que o nosso coração, o nosso ensino aos nossos filhos é nosso dever de casa. Isso quer dizer que é o tempo todo, em todos os momentos, em todos os lugares. É um ensino abrangente. Em todo tempo, em todo lugar. A instrução aos nossos filhos sobre a palavra de Deus não se limita a um lugar, mas ele começa em um lugar, e esse lugar não é a igreja. Esse lugar não é o estudo bíblico que é oferecido aqui pelos professores. Esse lugar é o nosso lar. É lá que começa. É lá que precisa começar. É o principal. Esse chamado é um chamado direto para fazer do lar o nosso principal centro de discipulado, a nossa principal sala de aula sobre quem é Jesus, o que Ele fez por nós e o que precisa gerar em nós por causa disso, precisa acontecer lá em casa. Eu não levo os meus filhos para eles ouvirem a palavra de Deus. Os meus filhos precisam ouvir a palavra de Deus todos os dias, em todos os momentos. É minha função, é o meu privilégio ensinar os meus filhos e direcionar o meu lar de acordo com a palavra de Deus. O que eles farão com isso? Eu oro para que o Espírito Santo nos convença de que eles precisam ser obedientes. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Mas se eles não conhecem, como vão obedecer? Se nós não ensinamos, como vamos cobrar? Sabe aquela frasezinha? Olha, lembra o que o pastor falou, hein? Ah, frasezinha bendita, né? Oh, frasezinha abençoada. Lindo é quando nós nos olhamos em casa e dizemos: lembra o que Deus disse? Lembra o que nós estudamos? Papai, lembra o que o Senhor me ensinou? Filho, lembra o que a mamãe falou? Essas frases precisam permear nossas conversas em casa. A palavra de Deus que é ensinada no dia a dia, na família, no lar. Quarto e último passo, queridos:
a visibilidade e a memória da palavra. É interessante porque se amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. São instruções claras, que refletem o que Deus quer que nós façamos, que nós estabeleçamos contatos, ensinos na nossa casa. Os judeus interpretaram isso aqui de maneira literal, criaram os filactérios e os mezuzás, que são textos ou porções colocadas em caixinhas ou frases que são amarradas na testa, nos braços, dizendo: olha, eu tenho a palavra, mas a ideia, meus queridos, é mais ou menos o seguinte: sabe aquele time que você ama? Pode ser que você tenha uma faixa desse time ou um quadro desse time na parede, mas o ideal seria se nós tivéssemos um versículo bíblico, se nós tivéssemos um quadro que retrata uma mensagem bíblica. A ideia é que onde os nossos filhos olharem no nosso lar, eles vão ter símbolos e mensagens de que Deus está presente, de que essa casa ensina e vive a palavra do Senhor. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, não adianta pendurar quadros, não adianta escrever textos na parede, se nós não vivemos isso com os nossos filhos, se nós não vivemos isso no nosso lar. Os maiores opositores de Jesus foram os religiosos, pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, pessoas que se julgavam zelosos pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra, mas foram pessoas que mataram, crucificaram Jesus, porque invejavam quem Jesus era e que Jesus vivia. Dá para entender? Não dá para sermos pessoas religiosas quando nós amamos e vivemos a Deus. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala para que os pais não irritem os vossos filhos, mais um spoiler de uma próxima mensagem, quando nós estivermos estudando a função de cada um dentro do lar, dentro da família, quando o apóstolo Paulo fala para os pais não irritarem os seus filhos, o apóstolo Paulo está dizendo para os pais não falarem algo para os filhos, mas viver de maneira diferente. Sabe quando você olha para o seu filho e grita assim: para de gritar, moleque! Mas você está gritando. Consegue entender? E pior ainda, é quando o filho olha para o pai e fala assim: pai, você tem tanta paciência com aquelas crianças da igreja, mas aqui em casa o senhor só me faz espancar. O senhor é paciente com todo mundo, menos comigo. E isso, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: pais, não irritem vossos filhos. A ideia aqui, queridos, é termos lembranças constantes. Os sinais nos braços e na testa serviam como lembretes visuais da palavra de Deus. Mas o mais importante é o nosso testemunho público. Além de um lembrete pessoal, é importante ter um testemunho dentro do lar. E esse testemunho precisa transbordar para fora da sua casa. Se isso não acontece, você não é um lembrete vivo de que Deus é vivo, de que Deus é verdadeiro. Seus filhos, o cônjuge, vizinhos, a comunidade precisa olhar para a gente e ver que Deus é verdadeiro, que aquilo que nós lemos e vemos na palavra de Deus foi encarnado e é vivido por cada um de nós. É isso que faz a diferença. Embora a gente não precise viver, ou não precisemos viver literalmente essa prática hoje, um costume ainda dos judeus isso, mas o princípio permanece. Como é que a gente pode tornar a palavra de Deus visível? No seu lar, na sua casa, como é que você pode fazer isso? Gritando, brigando, xingando? O que a gente ouve? O que a gente assiste com os nossos filhos? O que a gente ensina para eles? Esse é o nosso dever de casa. Queridos, 5 aplicações práticas aí para a gente encerrar. Estamos avançados no nosso horário. Primeira aplicação: priorize o seu amor a Deus. Avalie se Deus realmente é o primeiro amor do seu coração. Segunda, medite na palavra diariamente. Faça da leitura bíblica e da meditação um estilo de vida. Faça isso todos os dias.
Sua família, sua casa, seus filhos, todo mundo precisa ver e fazer isso. Terceira, crie momentos de ensino intencional. Crie momentos, crie um padrão na sua casa. Toda vez que você sentar para fazer alguma coisa, seu filho, sua esposa, seu marido vão saber. Agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Papai, a mamãe, nós vamos ouvir um versículo, vamos ver um versículo aqui e vai ter algum ensino para a gente. Tem gente que faz um cultinho doméstico, lembra disso? Cultinho do lar. Lembra? Pegar um violãozinho. Eu sei 3 notas, querido. Dá para tocar tanta música com 3 notas, não é? Dá para tocar, cantar vai ter que ser com a Cris. Quarta, seja um exemplo consistente, ou seja, persevere. Consistentemente seja aquela pessoa que vai ensinar os seus filhos, porque a família observa todas as suas ações. Quinta e última, torne a presença de Deus visível. Como? Através da sua vida e através do seu ambiente. As pessoas precisam chegar na sua casa e saber, seus filhos precisam saber, nosso lar é um altar de Deus. Que Deus nos ajude, que assim seja, para a honra e glória do nosso Senhor. Amados, a nossa lição de casa, ou a lição de casa que Deus nos dá hoje, ela é clara e desafiadora. Fazermos dos nossos lares altares de adoração. Nossa casa precisa ser um altar onde Deus é glorificado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo desafio que temos, obrigado pela lição de casa que vamos levar para o nosso lar, para o nosso altar hoje. Que a nossa casa, que o nosso lar, seja o nosso altar de adoração. Ajude-nos, Deus, a não terceirizarmos a vida de adoradores que precisamos ter e desenvolver com a nossa família. Que a nossa igreja continue ensinando quão importante e prioritário é fazermos do nosso lar um local da habitação do Senhor, local onde nós vamos ensinar e aprender a palavra do Senhor, e que a nossa vida, o nosso cotidiano mostre isso, Deus, que nós amamos o Senhor, que a nossa casa é casa do Senhor, que o nosso lar é o altar do Senhor. Senhor, abençoa a nossa semana. Estamos começando mais uma semana, estamos começando mais um mês. Que sejamos, Deus, transformados pela ação do Espírito Santo do Senhor. Que a nossa casa seja para a honra e glória do Teu nome. Não porque nós vamos escrever algo nela, mas porque nós vamos invocar o Senhor para ser o Senhor do nosso lar. Que seja assim, Pai.